Seja bem-vinda a mais uma aula Divino Arranjo com o tema Páscoa já era, agora é Dia das Mães. Bom, talvez você saiba, talvez não, mas Dia das Mães é uma das datas que mais vende, ou seja, é a data mais esperada no comércio depois do Natal. Talvez você esteja chegando agora, talvez você já tenha tentado vender em outros dias das mães e não foi feliz. E eu quero te explicar o porquê talvez você não tenha sido feliz, tá bom? Óbvio que precisa fazer um kit de roupa de mesa bonito, óbvio, precisa ser matador. Óbvio que você precisa ter uma história impactante, porque não é só o Dia das Mães. Tem que ter uma coisa mais profunda, porque as pessoas não compram coisas, elas compram emoções. Anota isso. E junto com tudo isso, precisa ter uma estratégia de venda bem estruturada. Ela não precisa ser complexa, mas ela precisa ser estruturada. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou dar uma aula VIP, né, de vendas do Dia das Mães, é uma aula fechada. E nessa aula fechada, eu vou mostrar de verdade como é que eu criei uma coleção matadora do Dia das Mães. É uma coleção cápsula. E aí eu vou falar o que é uma coleção cápsula lá dentro. Eu vou mostrar os tecidos e as combinações perfeitas. E se você quiser copiar, fazer igual, você vai poder, porque eu vou inclusive te dar as fotos, tá? Pra você usar e já começar a usar no seu Instagram, já começar a vender. Vou também mostrar pra você quais são os fornecedores com cupom de desconto. Isso se você quiser a história, o contexto todo já para começar a vender imediato, tá? É uma coisa mais certeira. Só que nessa aula eu vou falar sobre estratégia de venda, para você poder vender tudo na pré-venda, ou seja, nos próximos 10 dias você já fazer a venda completa do seu estoque, desse que você está criando ainda. Eu vou falar sobre como você mostrar uma história impactante para que as pessoas tenham o coração arrancado e o desejo ardente de trazer isso para sua mesa, porque é isso que faz as pessoas comprarem. Vou te falar sobre a precificação ideal para que você tenha uma boa margem de lucro, tá? Vou te ensinar a fazer essa precificação. Então, tudo isso vai ter na aula Dia das Mães Matadora, que vai ser uma aula VIP. Se você quiser, você pode me chamar no meu direct, você pode me mandar uma mensagem no meu suporte, você pode falar aqui nos meus stories, e aí você vai fazer essa aula separado. Mas hoje é a base, tá? Se você não souber essa base, você não vai saber de mais nada, tá bom? Então vamos começar pela base? Sabendo que você tem uma data depois do Natal que é a data que mais vende no ano, o que tá faltando para você vender? Vamos partir do princípio que você já criou a sua coleção de Dia das Mães. Você já fez aí a sua composição, já criou o seu kit matador, que para você seja matador, tá? E o negócio tá lá e você não tá sabendo como é que você vai vender, tá? Você já até fez umas postagens, mas não tá sabendo o que tá acontecendo, que as pessoas ainda não estão comprando, tá bom? Então, agora é a hora de você entender como é que você faz a conexão emocional para as pessoas olharem para o seu produto diferente do que elas olham para o produto de outra pessoa, tá? Então, presta atenção. Vamos lá. O que é que representa uma mãe, né? Mãe é tudo, mãe é vida, mãe deu à luz, mãe deixa de comer o pão para dar pro filho, né? Eu quero que você escreva aqui para mim o que é que representa a mãe para você. Escreve aqui, por favor. Eu quero que você participe, tá? Escreve aqui o que é que representa a mãe para você. Porque assim, quando você cria uma coleção e coloca foto, ela pode ser linda, mas se ela não tiver uma representação emocional, pode ser que você não venda. Então, primeira coisa, o que é que representa a mãe pra você aqui, ó? Escreve aqui pra mim. Quanto mais jovem a pessoa é, mais distante ela tem do que realmente é uma mãe, tá? Vamos ler aqui, ó. Proteção, amor incondicional, tudo,
amor, aconchego, cuidado, colocar-se a servir, amor, vida, fortaleza, dedicação, amor, tudo. Olha só, ó, até arrepia. Olha quantas coisas representa-se a mãe, tá? Atualmente, tá? Nas últimas décadas, nós estamos numa decadência em relação ao que tange o relacionamento de pais e filhos. Você já sabe, eu não vou entrar em detalhes, né? Então, a internet, as muitas opções, a escola, as redes sociais, tudo isso tem gerado um esfriamento do relacionamento entre pais e filhos, tá? E dentro de uma casa, a representação do cuidado, da atenção, da proteção, da nutrição, vem da mãe. A mãe é aquela que nutre, não é assim? Você chega na casa da mãe, tem o quê? Comida. Você chega na casa da sua mãe, sempre tem aquele bolinho. Ou, né, eu tô conjecturando aqui que na maioria das vezes é assim que acontece, ou acontecia. Tá? Então, mãe é aquilo que protege, que dá segurança, que amamenta, que alimenta, que nutre, que aconchega. Então, tá muito relacionado mãe com mesa, né? Eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, né, eu sempre pensava, puxa, minha avó vai fazer panqueca pra mim, minha avó vai fazer couve-flor empanada, coisa de velha, né? Porque os jovens de hoje não gostam dessas coisas, né? Mas na minha época eu gostava. Nossa, minha avó vai fazer panqueca pra mim. Nossa, minha avó vai fazer couve-flor empanada, pastel de verdura, gente. Tenho mais de 50 anos, esses eram os nossos petiscos, né, da época. Quando eu ia na casa da minha mãe, nossa, minha mãe vai fazer aquela lasanha pra mim. Nossa, minha mãe vai fazer aquele bolo pra mim. Então, olha só como a gente como a mãe representa o cuidado. E é a nutrição não só do corpo, da alma. Então, você consegue perceber a relação de maternidade com mesa? Consegue perceber? Maternidade tá ali, ó, muito alinhado com mesa. Mesa é lugar de segurança, de proteção, de nutrição, tá? Então, primeiro ponto, mãe e mesa são coisas que estão muito conectadas. Ou, pelo menos, estava muito conectada até um certo ponto, tá? Uma outra coisa que é muito importante vocês saberem, tá? Os maiores traumas no coração, na alma, do ser humano, no mundo todo, vem de dentro do seu lar. Ninguém te fere mais do que alguém da sua família. Ninguém te fere mais do que alguém do seu sangue. Então, os maiores traumas que acontecem na vida de um ser humano, eles estão dentro dos lares. E muitos deles estão relacionados à mãe. A gente não vai falar de pai hoje, mas nós vamos falar de mãe, tá bom? Muitos traumas estão relacionados ao relacionamento quebrado, partido com a mãe. Então, Dia das Mães, preste atenção, tá? Dia das Mães é o dia de lavar a alma. É o dia que muitas pessoas choram, que muitas pessoas se arrependem, que muitas pessoas gostariam de ter a mãe, mas não tem mais, que muitas pessoas gostariam de falar aquilo que não falou, mas não tem mais jeito, não tem mais chance. São pessoas que buscam em outras mulheres a mãe que nunca teve. Então, o Dia das Mães é um dia ultra emocional. E você sabe qual é a melhor ferramenta para trazer cura e paz para esse incontável número de pessoas com feridas na alma relacionadas à sua mãe? A maior ferramenta depois de Cristo é a mesa posta. É na mesa que você vai trazer à memória
das coisas que você não viveu ou das coisas que você viveu. Você vai trazer à mesa as emoções que vão te curar e te libertar. Ou você vai trazer à mesa a lembrança daquilo que foram momentos extraordinários, mas que quando você era criança, você era imaturo e não entendia, não dava o devido valor. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de perdão. Mesa é lugar de restauração, de restituição. Mesa é lugar de perdão. Então, existe um apelo emocional muito grande quando você fala sobre mesa posta para o Dia das Mães. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem alguma ferida relacionada à sua família, principalmente à sua mãe. Eu não sou diferente, eu sou uma pessoa igual a você. Eu tive as minhas questões, né, com a minha mãe, e com a graça de Deus, eu a tempo consertei, busquei esse conserto. Pena que não tinha mesa posta na minha época. Eu fui descobrir mesa posta logo depois que a minha mãe morreu, né? Só que a mesa, ela vai trazer para sua cliente um refrigério, sabe assim, uma anistia. Ela vai trazer para mesa, né? Você vai levar para a mesa da sua cliente uma reconciliação, um pedido de perdão, uma nova chance, né? Uma redenção mesmo, tá? Caso ela não tenha mais a sua mãe. Por exemplo, eu não tenho mais a minha mãe. E eu transferi, né, toda a energia que eu poderia estar investindo na minha mãe, que hoje eu não tenho mais, para minha sogra. Então hoje eu trato e cuido da minha sogra como se a minha sogra fosse a minha mãe. E isso porque o meu relacionamento com a minha sogra nem começou tão bem assim. Mas eu fui entendendo ao decorrer dos anos que, poxa, eu não tinha mais a minha mãe. E eu devia a honra. Eu devia a honra. Anota isso, eu devia a honra. E a honra que eu devia precisava ser destinada a alguém. E eu decidi destinar a minha sogra. Eu tenho 2 sogras, tá? Uma que tá muito próxima, que é a mãe do Marcelo, e uma que não está tão próxima, que é a mãe do meu primeiro marido que morreu, mas que eu também honro quando eu tenho oportunidades. E por que eu decidi honrar, né, a minha sogra no lugar da minha família? Preste atenção, que isso é muito importante, tá? A gente sempre fala das ferramentas que nós devemos usar contra as coisas desse mundo, né? As coisas desse mundo, elas estão engolindo e mastigando e cuspindo, né, princípios e valores, tá? Então aqui na Bíblia fala assim, preste atenção. Olha como é importante você ensinar o seu cliente. Em Êxodo 20, fala assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. O que tá falando aqui? Lá no começo, o Êxodo, tá falando que é importante que o filho, a filha, honre seu pai e sua mãe. E ele fala mais, ele fala assim, se você honrar, os seus dias vão ser prolongados nessa terra que eu vou te dar. Ou seja, tem uma promessa aí. E eu sei que relacionamento de pais e filhos não são maravilhosos. Mas aqui não tá falando que você tem que honrar só se for super bom. Porque acredite, muitas vezes tua mãe e teu pai também tinham traumas que não foram tratados. Queridos, cada um só pode dar aquilo que recebeu. Então, muitas vezes você tá sofrendo porque você julga a atitude do pai, porque você julga a atitude da mãe, mas você não tem ideia do que foi que eles receberam. E quando a gente entende que a gente só oferece aquilo que a gente tem, você começa a entender e ter compaixão e misericórdia, porque o teu pai e tua mãe, apesar de tudo, não tinham algo diferente para te dar, era aquilo. E aquilo era o melhor deles.
né? Então, aí entra o perdão, aí entra a reconciliação. Então, esse negócio de que eu honro meu pai, honro minha mãe, só que isso não existe na Bíblia. Na Bíblia fala assim, se você honrar teu pai e tua mãe, né, você vai ter dias prolongados na terra que eu vou te dar. Ou seja, eu vou te dar alguma coisa importante, eu vou te dar um território, e nesse território você vai viver por muito tempo. O que está acontecendo com as gerações hoje? As pessoas estão cada vez mais destruídas, as pessoas estão cada vez mais pobres, espiritualmente e financeiramente, as pessoas não conseguem prosperar, as pessoas estão cada vez mais decrépitas, doentes, iracundas, raivosas, mentirosas, cheias de ódio. E essas pessoas são pessoas que não vão durar nessa terra e nem tampouco vão receber algo maior de Deus. Tá? Então, preste atenção. Mesa é lugar de você liberar o perdão. De repente, para sua mãe, que não foi aquilo que talvez você quisesse, mas foi o que ela podia. Na mesa é lugar de você ensinar os seus filhos a te honrar. Porque você também tem defeito e você também não deu para os seus filhos, talvez, tudo aquilo que você queria ter recebido da tua mãe, porque você também não recebeu. Mesa é lugar de você trazer a memória e ter o refrigério de a minha mãe não tá mais aqui, mas eu tô. E isso aqui, apesar dela não estar aqui, é para ela. E como eu gostaria de ter tido a minha mãe aqui, ou como eu gostaria de que a minha mãe estivesse aqui para falar para ela aquilo que ela merecia ter ouvido e não ouviu. Porque eu decidi ser diferente. Por quê? Porque se a gente quer viver as bênçãos de Deus nessa terra, nós não podemos quebrar princípios, mesmo que tenhamos até algum motivo. Tá? As regras, as leis de Deus, elas são imutáveis. Elas não têm mas. Ela é e ponto. E se você, aí do outro lado, tem alguma questão do tipo, mas provavelmente você tem essa ferida na alma que precisa ser tratada. Porque senão você vai perpetuar exatamente os mesmos traumas nos seus filhos, nos seus netos e nas próximas gerações que vão continuar fazendo exatamente aquilo que a Bíblia diz que é ruim. Se você não honra pai e mãe, logo você não recebe de Deus, um território novo, que ele fala que eu vou te dar, e nem tão pouco tempo na terra para desfrutar. Eu não sei se você tem percebido quantas pessoas têm morrido, quantos jovens têm morrido, quantas pessoas estão sido levadas assim, abruptamente, ou pessoas que até estão vivendo muito, mas estão vivendo muito mal. Quando você olha para a história dessas pessoas, a maioria tem uma brecha, um problema relacional com a sua raiz, com a sua família, com os seus pais, porque tem um motivo, mas não é esse o motivo que deve fazer com que você continue neste caminho. Você deve seguir as ordenanças de Deus. Por quê? Porque você quer ser livre, você quer ser próspero, você quer viver muito nessa terra, você quer receber de Deus aquilo tudo que você tem direito. E para isso, você precisa obedecer. E essa obediência leva libertação da alma, cura, prosperidade, felicidade. Você fica livre, você fica leve para viver tudo aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz. Para que você pudesse ter vida em abundância, prosperar. E isso está sendo ultra quebrado nessas últimas gerações, nessa última década. As pessoas não se sentam mais à mesa, os filhos não respeitam mais seus pais, os pais também muitas vezes estão aí com a alma ferida e
as pessoas estão destruindo as famílias. Quando a família é o centro da vontade de Deus. A família tradicional é o centro da vontade de Deus. Deus fez homem, mulher, para que eles juntos construam uma família. E você que tem essa família, seu cliente que tem essa família, deve buscar fazer com que essa família se sinta acolhida, protegida, amada. E aonde que a gente faz com que as pessoas sintam protegida, acolhida e amada? É com o carro que está na garagem? É com a roupa nova que está no armário? Não, é ao redor da mesa. Ó, eu conheço milhares de pessoas que tiveram muitas coisas, mas não tiveram a presença dos pais. E tudo aquilo que essas pessoas tiveram não foram capazes de fazer com que essas pessoas fossem felizes. Ah, Valesca, vai dizer que dinheiro não é bom? Dinheiro é ótimo. Mas estar ao redor de uma mesa com a tua família, se envolver emocionalmente naqueles momentos, honrar teu pai e tua mãe, honrar, né, a sua história, investir naquele tempo, naquele momento, é o que vai trazer para você e para o seu cliente saúde emocional, saúde mental, para que você consiga trabalhar com os viés da vida, seja num momento bom ou seja num momento ruim, porque a vida é feita de momentos. Ora a gente tá bem, ora a gente não tá tão bem, ora a gente tá ganhando muito dinheiro, ora a gente tá ganhando mais ou menos, tem gente que ora não tá ganhando nada. Então como é que você suporta as adversidades da vida? É estando em família, estando junto ao redor de uma mesa, estando junto, cuidando uns dos outros, filhos cuidando dos seus pais e pais cuidando dos seus filhos. É servindo ali num momento que é divino, que traz abundância, que traz relacionamento. E no final de uma vida, a coisa mais importante são todos os relacionamentos que você viveu. Todos os momentos incríveis que você passou. Não é aquilo que aconteceu no passado, a briga, o carro, a casa na praia. Não é isso. No final de uma vida, a única coisa que vai fazer as coisas terem sentido foi o que você construiu ao redor de uma mesa. E o seu cliente não está sabendo disso. Muitas vezes o teu cliente fala assim, não vou investir na mesa aposta do Dia das Mães porque a minha mãe não merece. Ah, porque eu não tenho mais mãe. Ah, porque eu não fui criada pela minha mãe. Sabe assim? Essa pessoa tá com o coração ferido. Essa pessoa tá doente. E se ela não trouxer a cura para a mesa dela, ela vai adoecer os próprios filhos, que vão deixar de cuidar dela, assim como ela, por algum motivo, teve um rompimento com a sua própria mãe. E por causa disso, ela vai atrair para a vida dela e vai atrair para a vida dos filhos, né, desonra, desproteção, né? A palavra que fala aqui, ó, honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que eu vou te dar. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão adoecendo mais cedo, morrendo mais cedo, perdendo as coisas, não estão conquistando, porque tem a alma rompida por causa de valores que são divinos, fraturados. Então a mesa aposta, ela é uma grande oportunidade de reconciliação com Deus, em primeiro lugar. Porque você não vai fazer tudo isso só por causa da sua mãe, que às vezes talvez até nem mereça. Mas você vai fazer isso por amor a Deus. Porque Ele está falando que é o melhor para você e que isso vai te libertar. Isso vai curar a tua alma. Você vai lembrar do que aconteceu, mas não vai doer. E você vai poder ser para os seus filhos uma referência. Outra coisa, vai trazer reconciliação. Talvez tua mãe não esteja mais aqui. Talvez você seja consumida aí por um remorso. E o remorso, ele é algo que corrói. E você pode se livrar disso, porque você não resgata mais o passado. O que aconteceu não tem mais como mudar. Mas você pode mudar o seu futuro.
quando você se perdoar. Tem gente aqui que precisa se perdoar das coisas que falou para sua mãe, das coisas que fez para sua mãe. E eu vou incluir a sua sogra também. Tá? Você que feriu a sua sogra, você que feriu a sua mãe, você que feriu a sua avó que cuidou de você, você que foi uma pessoa que deu as costas para as pessoas que te cuidaram, porque você achava que tinha razão, né? Você precisa se perdoar. Tira essa capa de que eu fiz porque eu tinha razão, porque isso está te matando. Você poderia até ter razão, mas não justifica a forma que você agiu. As pessoas estão rompendo relacionamentos profundos por conta de relacionamentos rasos. Sabe? Os filhos começam a namorar com qualquer pessoa e vão lá e rompem com seus pais, que criaram e estão cuidando desde o início. Precisa tomar cuidado com isso. E você, se fez isso, precisa se perdoar. Tá? Peça perdão a Deus. Se derrame diante de Deus. E depois você simplesmente avança. Você não vai esquecer, mas não vai mais doer. Tá bom? Você precisa de uma nova chance. Eu tô falando de você, mas isso você precisa explicar pro teu cliente. Como é que você explica isso pro teu cliente? Através dos anúncios, através das postagens, através da sua coleção. Por exemplo, eu vou mostrar a minha coleção Dia das Mães cápsula. E a história que eu vou contar é uma história que, né, ela vai mexer com muita gente. Então, é uma história que eu vou contar dentro da estampa. E vai mexer muito com o coração das clientes. Só para você ter ideia, eu já coloquei lá no grupo, né, da aula VIP do Dia das Mães, eu já coloquei as composições, já vendeu tudo. A mulherada ficou louca, porque já só de olhar o povo já teve o coração arrebatado. Agora que eu contar a história, então, vai ser demais. E isso faz parte do seu trabalho de mesa posta. O seu trabalho de mesa posta não é vender pano, não é vender forro de mesa. O seu trabalho de mesa posta é transformar a vida das pessoas, trazer para a vida das pessoas a cura, a libertação, a unidade, o arrependimento, o resgate de valores, de honra. Que isso sim faz uma vida prosperar, isso sim faz uma família se restaurar, isso sim traz de volta, né, a alegria, a paz, né, e a presença de Deus para cada lar. Gente, o que mais tem são lares desajustados hoje em dia. O que mais tem, gente, é cliente pra gente vender. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sedentas, desesperadas por ajuda. Então, a hora que você entende que você não vende roupa de mesa, que você vende restauração, reconciliação, honra, você está construindo valores naquela casa, você pode ficar tranquila, você tem uma cliente para sempre ali. Mas você precisa entender que isso não é o que a maioria faz. A maioria quer fazer um paninho, quer vender e não vende. Por quê? Porque se a pessoa não entender que isso é ferramenta de Deus para ela tratar a própria vida e a vida dos seus filhos, para ela se curar e curar a sua família que tá aí enfiada com a cara na internet, enfiada com a cara no mundo, onde é oferecido para ela dia após dia coisas que rompem valores. Se você não entender isso e não passar isso para tua cliente, ela sempre vai achar que qualquer coisa que você coloque para ela comprar é caro. E caro é uma vida destruída. Caro é você passar a vida inteira com o coração partido, desonrando pai, desonrando mãe, sendo desonrada pelos seus filhos, pelo seu marido, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Tem gente que fala pra mim assim, eu não tenho tempo de fazer uma mesa posta. Gente, mesa posta você demora de 3 a 5 minutos pra fazer. Você não acha que vale a pena investir na tua família de 3 a 5 minutos, pelo menos uma refeição por dia, ou pelo menos o sábado e o domingo?
Se uma pessoa fala isso pra você, ela realmente está na rota de destruição da sua família. Não tem jeito. Porque se uma pessoa não tem 5 minutos para montar uma mesa para as pessoas que são as pessoas mais importantes da vida dela, incluindo ela em primeiro lugar, essa pessoa já está perdida. Essa pessoa já está sofrendo. Ela já está debaixo de uma opressão que é, né, que tá aí nesse mundo, que é a opressão do preciso fazer tudo, não tenho tempo para nada, e WhatsApp, Instagram, e TikTok o tempo todo, a pessoa tá ali e ela não faz nada. Chega no final do dia, ela tá exausta, não fez nada de produtivo, brigando com todo mundo, marido brigando, filho xingando, e é isso que ela tá construindo. Fala aqui pra mim, eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Ó, tá ruim a transmissão? Tá falhando? Me fala aqui. Se tiver falhando, eu mudo a internet, tá? Então, olha só. Mesa aposta do Dia das Mães é um momento extremamente importante. Que se você entender esse princípio e conseguir levar um pouquinho disso para suas clientes, não tenha dúvida, você vai arrebentar de vender. Sabe por quê? Todo mundo tá carente de reconciliação, de se sentir amada, de ser perdoada, de se perdoar, de resgatar. Todo mundo, gente. Não tem uma família perfeita, não existe. Não existe. E aí, o valor que a pessoa vai pagar por um kit é muito mais barato do que ela passar uma vida inteira arrastando correntes. Ou defuntos, né? Porque tem gente que arrasta defunto aí. Né? Entra ano e sai ano, é a mesma história, a mesma dor, o mesmo problema, a mesma angústia, o mesmo tudo. E nossa, parece uma vitrola velha, né? Riscada. Essa pessoa não vive, ela não vive, aí ela contamina o seu marido, né? Que fica meio chateado, não aguenta mais, aí os filhos não aguentam mais ficar perto, aí os filhos começam a desonrar essa mãe também. É um ciclo, tá? Então, olha só. Gente, o gato começou a dar show agora. Estão ouvindo? Vamos... precisa vir libertar o gato aqui, amor. Corre, tá? Porque ele está desesperado. E é o preto. Gente, eu tenho vários gatos na casa, tá? Eles... eu sento pra dar aula e eles começam. Aí a gente fecha as portas, eles ficam parados na frente da porta miando. Tipo assim, abre essa porta, caramba. Você tá, né? Tipo assim, ele pode dar a volta, mas ele quer que a gente abra a porta pra ele entrar. É isso aí. Aí você abre a porta pra ele entrar, ele entra, aí ele senta do lado de dentro e começa a miar. Tipo, abre a porta pra eu sair. É isso. Marcelo tá subindo pra abrir pra ele. Gente, esse aí é o meu gato preto, viu? É só ele que faz isso. Os outros miam, mas não nessa intensidade, né? Voltando ao assunto aqui. Olha lá, meu gato é igual. Voltando ao assunto aqui. Quero contextualizar com mais um versículo, tá bom? E aí, olha só. Olha só o que diz 1 Timóteo 5, versículo 8. Diz assim, ó. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior que o infiel. E olha só, gente, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência profissional na área da saúde agora, tá? Quando eu me formei, eu sou uma fisioterapeuta, eu me formei em 97, tá? Meu primeiro emprego foi dentro de uma casa de repouso aqui em São Paulo. E não era uma casa de repouso qualquer, era uma casa de repouso boa. E eu fazia fisioterapia, reabilitação nas pessoas que estavam residindo
naquele lugar, tá? Tinha comida, as pessoas tomavam banho todos os dias, eram relativamente bem cuidadas. Por que eu falo relativamente bem cuidadas? Porque ninguém é feliz longe da sua família, tá? Anota isso, ninguém é feliz longe da sua família. Ninguém é feliz fora da sua casa. Então existe aí um mito que as pessoas se contam, que meu pai tá mais idoso, minha mãe tá mais idosa, e eu vou tirar ela da casa dela e vou botar ela para morar num outro lugar, vou botar ela numa casa de repouso, que ela vai ficar melhor. Melhor para quem? Melhor para quem? Porque a hora que você tira a pessoa de dentro do lugar onde ela passou 30, 40 anos, a hora que você coloca ela para ser cuidada num lugar que, apesar de ser limpo e ter comida, tem hora para levantar, tem hora para tomar banho, tem que comer o que tem que tomar o remédio mesmo que seja força, tem que esperar a visita rápida dos filhos e dos netos, que às vezes passam meses sem aparecer. Você está sepultando o seu pai, a sua mãe, né? Salvo, né, casos onde a pessoa está 100% acamada e inconsciente, óbvio, tá? Mas não é o caso da maioria. E eu vi pessoas entrando bem, saudáveis, e em 2, 3 meses morrendo de tristeza. Porque por mais que esses idosos falassem assim, não, eu tô aqui porque o meu filho trabalha muito, eu tô aqui porque a minha filha... Você via no olhar deles a tristeza, a indignação de não poder abrir uma geladeira e escolher o que quisesse comer. E eu não vou adentrar aqui em detalhes, mas isso é a forma mais rápida de você destruir alguém. É você tirar a autonomia, mesmo que seja mínima. É você descaracterizar 100% a vida dessa pessoa, levando ela para um lugar estranho. E fazer com que a pessoa espere por um parente que muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, não vai. E isso me marcou a minha vida no começo da minha vida profissional. Eu falava para minha mãe, nunca eu vou colocar você num lugar desse. Nunca, nunca. Porque é a forma mais rápida de você matar alguém. Mesmo que esse lugar seja um lugar aparentemente bom. Porque o melhor lugar do mundo, gente, é em família. O melhor lugar do mundo é a sua mãe e seu pai estar ali na casa deles. O melhor lugar do mundo é eles poderem sentar na mesa deles. O melhor lugar do mundo é ao redor da mesa, com as pessoas que eles amam, mesmo que eles estejam sozinhos entre eles. Muitos idosos não querem morar com ninguém, muitos idosos não querem ninguém dentro das suas casas. Por quê? Porque isso descaracteriza a vida deles completamente. Eu tô na minha casa, mas eu não posso comer o que eu quero a hora que eu quero. Eu tô na minha casa, mas não posso dormir a hora que eu quero. Eu tô na minha casa, mas tô vendo gente mexendo nas minhas coisas. Eu tô na minha casa e eu sou obrigada a ficar calada, senão eu apanho. É isso, gente. E eu não tô falando de lugares baratos, porque os baratos fazem isso o tempo todo, mas os caros fazem também. Eu presenciei. Então, cuide da sua família, cuide dos seus pais, cuide da sua sogra. Porque essas pessoas, elas fazem parte das promessas de Deus para a sua vida. Quando seus filhos estiverem adultos e você precisar, chegar no ponto de precisar, é muito importante que eles tenham sido treinados emocionalmente para não te abandonar. Mesmo que você venha a ficar na sua casa, que Deus te permita que você não precise, que seus filhos não te arranquem da sua casa porque você tá velha,
e não pode ficar sozinha, que Deus, né, permita que eles estejam ali ao redor, te cuidando, te auxiliando, até que Jesus te leve. Porque você quer destruir alguém? Trate um idoso como uma criança, como se ele não tivesse uma história. Eu tô falando isso porque isso tem muita relação com mesa. Mesa é um lugar de relacionamento. Só que se o teu idoso, o teu pai, tua mãe, tua avó, estiver isolado num lugar estranho, ele não tem relacionamento com ninguém. Que mesa estranha é essa que eu tô sentada? Nem tem mesa. Dá trabalho, mas vai gerar na sua família, né, uma marca de fidelidade que quando chegar na sua vez vai ser diferente. Que Deus te ajude, que você nunca precise ser cuidada por ninguém. Mas a velhice chega para todo mundo, gente. Quando eu me formei, eu tinha 20 e poucos anos. E eu vivi essa experiência. Hoje eu vou fazer 51. E eu olho e penso, meu Deus do céu, eu preciso me cuidar fisicamente, para que eu não sobrecarregue os meus filhos. Mas eu tenho plena convicção que, se for necessário, os meus filhos vão me ajudar de alguma forma. Mas eu não quero sair da minha casa. Eu não quero deixar de sentar na minha mesa. Porque se isso acontecer, eu morri. Acabou. E a desculpa de que eu estou indo para um lugar porque, né, porque é melhor para mim, é mentira. Porque o melhor para mim seria ficar com os meus filhos, com os meus netos. Com as pessoas que eu dediquei a minha vida inteira. E que hoje dedicam uma parte da vida por mim. Você consegue entender que é muito mais profundo do que mostra o mundo do lado de fora dizendo: ah, tira o teu pai e tua mãe daí, eles estão gagá, essa escada vai matar eles. Não, tira eles dessa casa, bota numa casa de repouso. O que vai matar eles é essa atitude. Consegue entender? Então, quando você tiver aí uma pessoa mais idosa, entenda que ele prefere ficar com a escada ali. Porque a escada é a escada que ele subiu e desceu inúmeras vezes com você no colo. Que ele prefere, né, crie um sistema dentro de casa para protegê-lo, mas entenda que esse trabalho é um trabalho que é necessário. Para quê? Para que você não tenha, para que você não seja, né, como um infiel. Olha o que ele está falando aqui, ó. Olha o que fala Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Que você não seja encontrado entre os piores que os infiéis, porque a sua vida estava corrida demais. Que você não dê esse testemunho triste para que os seus filhos venham fazer isso com você e com requintes de crueldade. Consegue entender? Então, olha só, a mesa cura tudo isso. Talvez você tenha passado por isso, talvez você tenha feito isso com a sua mãe, talvez a sua mãe tenha feito isso com a tua avó, talvez na sua família isso seja comum. Tem uma parte da minha família que tem isso. A avó colocou a bisa lá. Aí a bisa morreu. Aí quando chegou na vez da filha, a filha colocou a avó lá. Aí a avó morreu. Quando chegou agora na vez das filhas, as filhas colocaram... Você entendeu? É geracional. É geracional. Pergunta se essas famílias são felizes. Pergunta se elas prosperaram. Pergunta se está todo mundo com saúde mental perfeita. Pergunta se os filhos delas vão fazer isso com elas. Consegue entender?
Então, a aula de hoje é um convite para que você mergulhe em princípios e valores que trazem bênçãos, que trazem prosperidade, que curam e libertam você e as suas clientes. Quando você revela tudo isso para elas, sabe o que vai acontecer? Elas vão tratar de correr, fazer uma mesa aposta do Dia das Mães e a partir daí elas não vão parar mais. Elas vão arrumar 5 minutos na sua agenda e elas vão começar a sentar. Elas vão marcar uma vez por semana para ir lá ver a mãe e levar um bolinho de fubá e fazer uma mesinha para a mãe delas. E mesmo que o dia esteja corrido, ela começa a entender que muito mais vale pessoas do que coisas. No final de uma vida, a única coisa que vai contar são as pessoas. São as coisas que você viveu com pessoas. A quantidade de momentos incríveis que você passou ao redor de uma mesa com alguém. E não as brigas, as diferenças, nem a inveja, nem as viagens, nem nada que uma pessoa ou outra comprou e você não. No final de uma vida, o que vai valer e o que vai gerar lembrança no seu coração e vai falar para você assim dentro de você, puxa, valeu muito a pena. Foram os momentos incríveis que você viveu e que você permitiu que pessoas vivessem ao redor da sua mesa. E isso é o que faz da vida ser incrível. Não são coisas, são pessoas. Dito tudo isso, quero fazer um convite para que você assista a minha aula VIP do Dia das Mães. Nessa aula VIP do Dia das Mães, que é uma aula fechada, eu vou contar uma história que vai emocionar demais, através de uma estampa, de 2 estampas. E se você quiser, você vai poder usá-las aí na sua rede social, porque a história não é minha. A história eu vou te contar. Ela passou, eu criei, mas eu não criei para ficar dentro de mim. Eu criei para dividir com você uma experiência que Deus me permitiu viver. Um dia desses aqui de manhã, quando eu ouvi uma música e lembrei da minha mãe. Tá bom? Tô muito feliz que você está aqui hoje. Não saia, calma. E se você quiser participar dessa aula, me envie um direct aqui no Instagram ou manda uma mensagem no meu WhatsApp de suporte se você tiver, tá bom? Mas não deixa de participar, essa aula vai ser muito, muito, muito boa. Combinado?